Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, né? Ainda não vai ser possível nossas aulas presenciais e agora nós temos que se adaptar a uma nova modalidade, né, que é a EAD, que é a Educação à Distância. Nossas aulas agora, por enquanto, serão online, certo? Todo esse material será disponibilizado para vocês lá na plataforma, ok? Fotos, se tiver algum outro vídeo, tudo vai ser disponibilizado lá, tá certo? Então, dando continuidade aí às nossas aulas, o nosso último assunto foi a Primeira Guerra Mundial, lembram? E nós falamos sobre a Primeira Guerra Mundial. Teve uma parte lá que nós estávamos falando sobre a Rússia, que eu disse que ela fazia parte da guerra, e em 1917 ela vai ter que se retirar da guerra devido à Revolução Russa. Lembram disso? Agora nós vamos ver o que foi a Revolução Russa. O que é que fez a Rússia sair dessa Primeira Guerra Mundial, tá? Veja, no ano 1917, ainda estava rolando lá a Primeira Guerra Mundial, tá? Mas a Rússia vai se retirar por problemas políticos. Por quê? O que estava acontecendo lá? Antecedentes. Veja, antes até da Rússia entrar na guerra, né? Início do século XX aí e tal, todos os países da Europa, lembra? Se modernizando, vivendo um auge aí da sua cultura, lembra? A Belle Époque, lembra disso? Pronto. E a Rússia estava fora disso. Por quê? A Rússia, em pleno século XX, ainda era um país que dependia da agricultura, era um país que vivia num regime de império ainda. O nome do imperador era Nicolau II. Tá? Esse império era chamado de Czarismo. Czarismo era, que significa império. O nome do imperador, Nicolau II. Tá? Então veja, em pleno século XX, em relação aos outros países, a Rússia era um país atrasado. Vivia da agricultura, era um império, o país não tinha desenvolvimento econômico, né? Vivia em crise econômica e ainda se metia em várias guerras, para se ter ideia. Então, basicamente isso aqui, ó, esse atraso tecnológico, econômico, social, político, é que vai levar à Revolução Russa, certo? Nessa época, no século XVII, antes de 1917, vai surgir os sovietes. O que eram os sovietes? Era uma organização de trabalhadores russos, era uma espécie de sindicato, né? Era uma organização de trabalhadores que se reuniram aí, não só mais para tratar sobre questões trabalhistas, mas também para se tratar de questões políticas, não é? Então vai surgir aqui, ó, os sovietes, tá? Esses sovietes aqui eram liderados por Lenin. É esse cara aqui, ó, que vai liderar a Revolução Russa, Lenin. Ele liderava, era o líder dos sovietes, certo? Nessa época vai surgir também dois partidos políticos, os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques vai ser o partido político que tinha como membros os sovietes, sob a liderança de Lenin. Então aqui era, digamos, a oposição ao imperador Nicolau II. E os mencheviques, né, vai ser um partido que também vai ser ligado aos trabalhadores, mas era um partido mais conservador, digamos assim, né? Não queria uma revolução armada para se chegar ao poder, não, tá? Era menos radical. Os bolcheviques eram mais radicais, os mencheviques não, né? Não queriam uma revolução armada, por exemplo, tá? Então os bolcheviques e os mencheviques, tá? Bolcheviques era o partido de Lenin, lembre-se disso, não esqueça, certo? A revolução é dividida em duas fases. A revolução, vejam, as duas no mesmo ano, só vai mudar aqui um mês. Primeira fase, Revolução de Fevereiro de 1917, tá? E a segunda fase, outubro do mesmo ano, 1917. Essa primeira fase aqui derrubou o imperador Nicolau II e buscou, né, proclamar aí, ou estabelecer uma república, tá? Buscou aqui uma república. Lembrando que nessa primeira fase aqui, quem vai dominar vai ser os mencheviques, lembra? Os menos radicais, tá? Aí vai entrar agora Lenin e os bolcheviques. Como aqui eles não queriam uma transformação radical, uma mudança radical, entra Lenin e os bolcheviques.
a Revolução de Outubro de 1917. Os bolcheviques, liderados por Lenin, derrubou o governo provisório, que era dos mencheviques, e impôs um governo socialista. A Revolução Socialista na Rússia, ela vai de fato ocorrer nessa segunda fase aqui, quando Lenin e os bolcheviques lideram essa revolução socialista aqui. É quando vai mudar todo o sistema político da Rússia. Eles vão deixar de ser um país imperialista, um país capitalista, e vai ser agora um país socialista, certo? E aqui vai ocorrer uma série de transformações aí, né? Uma série de transformações. A Rússia vai mudar o seu sistema político aí, vai criar uma série de mecanismos para melhorar a economia do país e tal. Tá? Lenin, ele consegue organizar sim o país, consegue melhorar o país em relação ao que era antes e durante a Primeira Guerra Mundial. Tá? Aí Lenin morre. Quando Lenin morre, quem vai assumir o governo agora vai ser um cara chamado de Stalin. Stalin e Trotsky brigavam aí para ver quem assumiria o governo pós-Lenin. Os dois, Stalin e Trotsky, ajudaram Lenin na Revolução. Tá? Trotsky, por exemplo, era líder do Exército Vermelho. O Exército Vermelho era o exército dos bolcheviques. E o Exército Branco era o exército dos mencheviques. Aí na Guerra Civil que ocorreu aqui na Revolução, que vai ganhar o Exército Vermelho, que era liderado por Lenin e Trotsky. Tá? E Stalin também participou dessa Revolução. Ele era o braço direito de Lenin. Quando Lenin morre, há uma disputa pelo poder dos dois. E quem ganha essa disputa é Stalin. Quando Stalin assume o governo, é que começa a ditadura na Rússia, que começa o socialismo, a centralização do poder, digamos assim. Tá? Começa com Stalin. Vai ser criada a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Repetindo, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí começa o nacionalismo, começa a valorizar a cultura nacional, os produtos nacionais, né? Começa a ter uma centralização aí, ó, política por parte do governo. Tá? Lembrando que no primeiro momento, a Rússia não se fecha para outros países na questão econômica não. Tá? Ela faz uma aliança aí entre o capitalismo e o socialismo, porque precisava crescer, precisava de investimentos, precisava de recursos, e para isso precisava de outros países. Tá? No primeiro momento, Lenin, até uma frase Lenin que ele dizia, dá um passo para trás, para no futuro dar dois para frente. Por quê? Justamente ele estava falando dessa aliança entre o capitalismo e o socialismo. Tá? Para depois que ele se reerguesse, se reestruturasse, ele podia simplesmente aí deixar o capitalismo de lado e ficar só como socialista. Certo, pessoal? Então aí, ó, esse foi o motivo, essa Revolução Russa, foi o motivo que levou a Rússia a sair da guerra em 1917. Depois da criação da União Soviética, né, o RSS, a Rússia ela vai formar uma organização que era composta por 15 países, e quem liderava esses 15 países aí era a Rússia. Esses 15 países, ela obedecia à Rússia, devia obediência à Rússia, fazia o que a Rússia queria. Tá? Era uma espécie de um bloco econômico aí, sob a liderança da Rússia. Tá certo? Lembre-se dessa sigla aqui, o RSS. Lembrem-se do significado, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque a gente ainda vai falar dela aqui, ó, quando formos falar da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos falar da União Soviética, tá? Porque na Segunda Guerra Mundial é a União Soviética que participa, aí já é o bloco do país aí, né? Composto por 15 países sob a liderança da Rússia, tá certo, pessoal? Então não esqueça, a Rússia saiu da Primeira Guerra Mundial porque estava passando por uma revolução socialista em 1917. E isso vai ser decisivo, né? Porque vai sair a Rússia e vai entrar os Estados Unidos depois, e aí que vai decidir a guerra. Que nós falamos disso na aula passada, tá certo? Lembre-se, qualquer dúvida é só entrar em contato que nós tiramos as dúvidas de vocês. E outra coisa, as atividades, no caso dessa, referente a esse assunto, está na página 300 e 301, tá? Tem que ser feita, pessoal. Responda as atividades, se não der para responder no livro, responda no caderno, e o mapa mental também tem que ser copiado no caderno. Quando a gente voltar, quando nós voltarmos às aulas presenciais, isso vai ser um critério de avaliação para vocês.
tá certo? Eu vou avaliar vocês, vai valer uma nota para vocês com tudo que foi feito durante aí a pandemia, tá certo, pessoal? Então até a próxima aula, se Deus quiser, e qualquer dúvida é só entrar em contato que nós tiramos a dúvida, tá? Então até mais, um forte abraço e fiquem com Deus.